Bom na vida para todos vocês queridos do programa Arte da Vida. Que lindo poder contar, fazer, ver esta vida que pode se tornar uma experiência de alegria, de paz e de serenidade, não somente para si mesmo, mas também para outros, os familiares, para outras pessoas, porque nós precisamos dar positividade na nossa vida para quem nos cerca. Hoje iremos enfrentar uma realidade religiosa que faz parte da nossa vida cristã e que transformou o mundo. Desde 2000 anos atrás, Jesus falou para os seus primeiros, que eram pouquinhos, eu derramarei daqui a 50 dias o Pentecoste. O Espírito Santo descerá sobre você e transformará a vida de vocês e o mundo inteiro. E assim aconteceu. Então, vamos ver um pouquinho o que é este Pentecoste, o valor para nós cristãos e pelo mundo inteiro sobre o Pentecoste. Vamos lá, vamos enfrentando estas matérias, vamos ver testemunhos, vida nova, porque o Pentecoste entre na vida e na sua casa. O evento Pentecostes ocorreu no cenáculo, lugar onde os apóstolos reuniam-se frequentemente, mas, desta vez, reuniram-se à espera do Espírito Santo, inspirador de todos os trabalhos da Igreja. No cenáculo aconteceu a fundação da comunidade cristã, que desde então, conduzida pelo sopro inspirador, não cessa de anunciar o amor de Cristo. O Pentecostes é o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos depois da ascensão de Jesus. Então, o que aconteceu? Os apóstolos fizeram uma experiência muito viva de Jesus durante os 3 anos que Jesus permaneceu na vida pública. E depois Jesus morre, acontece todo o evento pascal, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E a ressurreição já foi uma resposta de que tudo aquilo que Jesus fez, toda a pregação de Jesus, Deus abençoou e ressuscitou. Então era verdadeiro. Por outro lado, Jesus, durante todo o percurso com os apóstolos, ele sempre ia falando, olha, eu não vou ficar com vocês, mas quando eu for, vai vir o Paráclito. Então, por isso, não fiquem tristes. Não fiquem tristes porque é necessário que eu vá para que venha o Espírito Santo e esse Espírito Santo lembre vocês de todas as coisas. Na minha vida, eu vejo que realmente o sentido da minha vida, a minha caminhada com Jesus, ela começou a mudar quando eu tive 2 momentos assim, muito fortes. Eu não gostava de nada disso, eu não acreditava em oração em línguas, nem batismo no Espírito, não gostava dessas coisas, não acreditava. Ao contrário, achava que era tudo uma lavagem cerebral. A única segurança dos discípulos era a lembrança de que Jesus falou, é necessário que eu vá para que venha o Paráclito. Mas o que era esse Paráclito? O que era esse Espírito Santo? Eles não conheciam, que até então era Jesus, Jesus caminhava com eles, Jesus estava com eles. Então os discípulos, quando Jesus sobe aos céus, eles permanecem naquela espera do Espírito Santo. Eles anseiam a vinda do Espírito Santo. E depois, reunidos em cenáculo, naquela tarde, naquele dia com Nossa Senhora, orando e esperando o Espírito Santo, a promessa de Jesus, eles recebem esse Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo. E chegando lá, no momento de oração, eu realmente senti o toque profundo de Deus. Ou seja, o amor de Deus me envolvendo, a presença de Deus me envolvendo, né? Enfim, onde o coração dispara, um fogo enorme no peito. A única coisa que eu me lembro de fato é neste momento de oração, né? Eu estava com os braços erguidos, orando em línguas, né? Coisa que eu nunca acreditei na minha vida. E, enfim, aquilo realmente foi um marco na minha existência e onde começou a mudar a minha vida. O relato do Pentecostes, o único livro que narra é o Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, e ele coloca alguns elementos assim na própria palavra que são fundamentais e que demonstram como foi essa transformação poderosa na vida dos discípulos quando tiveram essa efusão do Espírito Santo. O relato está no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, versículo 1, e começa assim: tendo-se completado o dia de Pentecostes, que são os 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que se exprimissem. A partir desse momento, a partir desse encontro pessoal, dessa efusão com o Espírito Santo, a vida deles é transformada e eles saem imediatamente para anunciar a palavra de Deus, eles saem imediatamente para testemunhar o evento de Cristo, a paixão, a morte e a ressurreição. A gente pode fazer da nossa vida um eterno Pentecostes quando a gente toma consciência de que o Espírito Santo habita em nós. Porque muitas vezes a gente pede, vem Espírito, e é sempre bom a gente continuar pedindo, vem Espírito Santo, mas o Espírito Santo faz morada no coração do homem. Ele é o Espírito da vida, ele é o Espírito da criação, ele é o Espírito que o Senhor nos soprou em nosso coração para que a gente pudesse ter dom da fé, para que a gente pudesse ter a compreensão de que Jesus é nosso Senhor, para que a gente pudesse buscar. O Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a Deus. Então, se a gente tem essa consciência de que na nossa vida Deus sempre está presente, que o Espírito Santo habita em nós, que nós somos assim sacrários do Espírito Santo, aí a nossa vida pode se tornar um eterno Pentecostes. Então, em primeiro lugar, ter essa consciência. Eu sou sacrário vivo do Espírito Santo. Em segundo lugar, fazer por onde? Porque a gente não deve entristecer o Espírito Santo, é o que a palavra diz. Então, esse Espírito que habita em nós, ele precisa não ser agradado, né? Não ser assim homenageado como um Deus, como um ídolo, mas ele deve ser assim acolhido. E a gente tem que saber escutar no nosso coração aquelas que são as vozes do Espírito. Terceiro lugar, orar sempre. Quem não ora não pode fazer da vida um eterno Pentecostes. Os discípulos experimentaram o Pentecostes porque estavam orando, estavam reunidos com Maria no cenáculo em oração. Então é muito importante a vida de oração. Então, obrigado para você, Joel, obrigado para todas aquelas pessoas que têm os desejos mesmo de poder viver esta santidade, esta experiência de Pentecostes, não somente aquele dia, mas na vida inteirinha. O Espírito Santo deve descer abundantemente na nossa vida e transformar cada instante da nossa vida. No segundo bloco continuaremos, porque o Pentecostes desce na sua vida, na sua casa. Daqui a pouco voltarei. Isso mesmo, então hoje estamos falando neste programa Arte da Vida sobre a festa cristã de Pentecostes, que nesse programa, como você pode imaginar, é somente dar pincelada, alguns toques, porque o fato de Pentecostes toca pessoalmente, a nível pessoal, toca uma comunidade, toca a igreja inteira, toca um povo inteirinho, né? Quantas coisas. Por exemplo, sobre este fato do dom de língua que receberam os apóstolos. O que significa o dom de língua? Depois, agora com a explosão da renovação carismática, depois de 1967, este grande fogo de dom de língua, tantas, milhares e milhares, se fala mais de 800 milhões de pessoas que cantam em língua, que rezam em língua. E o fator do repouso do Espírito, pessoas que improvisamente caem e se levantam cheias de fogo do Espírito Santo, porque foram tocadas para Deus. Temáticas, realidades, dons, carismas que tocam vocês e que tocaram vocês e que transformaram a sua vida. Então, agora, neste segundo bloco, vamos enfrentar estas realidades, estes dons carismáticos. Vamos lá, vamos entrar nestes assuntos. Recebam o Espírito Santo. Vão como cordeiros entre os lobos. Façam discípulos em todas as nações. Os batizem em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinem a eles o Evangelho e os mandamentos que eu lhes dei. O repouso no Espírito é uma graça muito especial que Deus nos dá e que cada vez mais vem se refletindo dentro da Igreja Católica, né?
Quando você entra em repouso no Espírito, você não perde a sua consciência, você não sai do seu corpo, você não deixa de ser quem você é, né? O que você sente é o amor e o poder de Deus invadindo todo o seu ser, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, todas as áreas da sua vida, né? Lógico que cada pessoa acaba reagindo de maneiras diferentes no repouso no Espírito. Geralmente essa presença de Deus, esse amor é tão intenso, é como se a gente sentisse um peso sobre nós e você não consegue levantar. Algumas pessoas, depois que conseguem levantar e sair do repouso, algumas ficam um pouquinho confusas, ficam com medo pelo fato de terem caído, se elas estavam possessas. Não, irmão, não necessariamente. Ou seja, a possessão diabólica é outra coisa, né? O fato de cair é um fenômeno externo, né, do repouso no Espírito, é um sinal externo. Geralmente, após o repouso, o que nós sentimos é uma paz profunda, né? Às vezes é lógico, uma paz inquieta, porque no repouso, geralmente, o Espírito Santo ele acaba tocando, mexendo em determinadas feridas da nossa vida. Mas junto com essa inquietude vem uma paz, uma certeza, né, de cura, de libertação, de transformação. No repouso no Espírito, o que acontece? A pessoa entra também em contato com uma experiência de vida, muitas vezes, da vida, algo que ela passou, e aquilo é experimentado para ela, né, de uma forma a lhe atribuir significado por ser justamente vivido no momento do repouso. Por quê? Talvez essa experiência dita para a pessoa em outro momento não surtiria o mesmo efeito. Então, sempre é alguma situação que, por urgência da pessoa em cuidar dela, porque sempre a pessoa no repouso, né, houve uma experiência profunda de tranquilidade, de paz, mas geralmente ela entra em contato com algo que é necessário que ela viva, né? Então, por entendimento ou por desejo, a pessoa vai poder resgatar experiências. Fiz algumas vezes, no momento de orações com a comunidade, experiência também pessoal no repouso do Espírito. Me lembro de alguma delas, algumas antes até de me tornar missionário. Eu vi aquilo acontecendo num determinado momento no grupo que a gente participou de oração, e um seminarista foi lá pregar. Então eu falei, essas pessoas derrubam as pessoas no chão porque põe a mão na cabeça e empurra, né? Falei, vou fazer o seguinte, aí nós nos abraçamos, eu estava num grupo, abracei a pessoa do meu lado, abracei a outra pessoa do outro, e ele falando, fecha os seus olhos, vai se abandonando no Espírito Santo de Deus. Então eu falei assim, eu vou fechar os olhos, mas quando ele se aproximar aqui, pôr a mão na minha cabeça, eu vou abrir porque eu sei que ele vai querer me empurrar, e se me empurrar eu não vou cair. E fiquei pensando, eu fui me abandonando na oração, fui me deixando levar, e isso que é maravilhoso. Experimenta o repouso quem se abandona em Deus. E eu fui me abandonando, mas meio cá, esperto, para ele não me empurrar, porque eu não queria cair no chão. Primeiro eu estava com medo, depois eu falei, vou me machucar se eu cair. E para minha surpresa que ele continuou lá atrás, lá na frente, perto do altar, e foi orando, e num determinado momento foi como se alguém tivesse me empurrado assim. Não tocaram em mim, mas me lançou para trás assim, cerca de uns 2 metros, e eu caí no chão com os braços abertos, não conseguia me levantar, e comecei a tremer, a sentir que tudo dentro de mim ia se revirando, e comecei a ter muitas recordações de momentos difíceis, sofridos, muita angústia, de todos os traumas que eu tinha vivido, e não conseguia parar aquilo. Mas como então eu estava começando a caminhar, fui me deixando levar por aquilo, e queria parar de tremer, não conseguia, mas experimentava que a paz ia entrando no meu coração. Um aspecto interessante é que o dom das línguas abre a tantas expressões dos dons do Espírito Santo e dos carismas do Espírito. E também se expressa de forma bem diferente. Por exemplo, quando eu era jovem, fiz uma experiência muito forte do dom da profecia em língua, que é uma das expressões da língua. A língua te abre o dom da profecia e se torna profecia.
Naquela circunstância, por exemplo, uma mulher começou a profetizar em línguas e outra a interpretar. E um dos dons mais lindos que nós temos nas línguas, através deste dom, a pessoa vê Deus que revela ao íntimo aquilo que é escondido no coração do homem, e aí acontecem coisas extraordinárias porque leva a uma conversão profunda. O dom das línguas, por exemplo, leva ao dom do repouso. Na Polônia, há pouco tempo fomos com o Padre Antonello evangelizando e teve um momento muito forte de oração em línguas e nós vimos as pessoas caindo de todo lado. Por último, caiu um padre dominicano em cima do altar. Este padre veio na sacristia chorando, me abraçou e me disse: Padre, eu não acreditava nesses dons do Espírito Santo. Há 3 anos que vocês vieram para pregar na Polônia, mas é a primeira vez que eu senti realmente que Deus tocou no meu coração. Eu quero pedir perdão, eu quero me converter, porque percebi que Deus tem uma vida nova que quer me oferecer. Não tenham medo. Estarei com vocês todos os dias, por toda a eternidade. Lindo, né? Que Deus possa tocar o teu coração e que você possa receber este dom de língua, que você possa fazer esta experiência do repouso do Espírito que transforma, que cura, que sara e que dá uma nova vida. No terceiro bloco entrarei um pouquinho mais sobre estes fatores carismáticos e vamos pedir a Deus o dom de poder o Espírito Santo descer novamente no meio de nós. Daqui a pouco voltarei. Entramos então neste terceiro bloco do programa Arte da Vida, sobretudo sobre esta temática hoje da Pentecoste, que não é uma temática, mas que é uma experiência que você deve fazer e que hoje, com muito carinho, com muito desejo, eu quero pedir ao Espírito Santo que possa acontecer, né? E se encontravam os apóstolos perdidos depois de 50 dias, né? Depois que Jesus ascendeu ao céu, mas ele tinha prometido: eu mandarei o Espírito Santo. E junto com Nossa Senhora estavam lá, esperando, rezando, suplicando a presença do Espírito Santo na vida deles, porque eles entendiam que sem o Espírito Santo nada teria entendido plenamente. Ele mesmo, Jesus mesmo tinha falado: quando eu derramarei o Espírito Santo, ele vos explicará sobre a verdade, sobre a justiça, sobre o pecado, e vocês entenderão maravilhosamente o que significa o meu ser filho de Deus e homem integralmente, né? Você se lembra seguramente daquele passo maravilhoso, espetacular dos 2 discípulos de Emaús, que caminhavam perdidos, sofrendo, dizendo tudo. Não esperávamos neste grande Messias que teria vencido o Império Romano, teriam destruído tudo aquilo que era o poder dos sumos sacerdotes, né? Em vez foi crucificado. Não? Eles voltavam pelas famílias deles completamente perdidos, em vez Jesus aparece para ele e ele explica as Escrituras. Eles, sem mais medos, voltam nos apóstolos lá em Jerusalém para poder dizer também: nós recebemos a graça de poder ver Jesus, né? E Jesus promete esta potência da coragem que ele deu para os discípulos de Emaús, eu darei para toda a igreja. Olha este 2000 anos de história, como em vários momentos na vida cristã, o Espírito Santo derrama abundantemente o seu poder, a sua força inspiradora. Então tem um São Francisco que revoluciona completamente um mundo daquele século 1200, 1300, né? Em poucos anos, mais de 10.000 jovens seguem São Francisco para uma vida extrema de pobreza, quando a igreja vivia sobretudo de poder temporal, de tanta riqueza. E depois, lá no 1500, por exemplo, com Lutero, que já os protestantes estão se separando do Papa, Santo Inácio de Loyola, obediência até a morte ao Papa, e até hoje os jesuítas que fazem um bem maravilhoso no mundo inteirinho, desde lá na favela até as grandes universidades do mundo inteiro. E hoje, com a renovação carismática, né? Deus que soprou abundantemente o seu Santo Espírito
nosso Senhor e nosso Deus sobre apenas 12 jovens lá nos Estados Unidos e em brevíssimo tempo se inflamou a terra inteirinha da potência do Espírito Santo, dando grande carisma não somente para poucos grandes santos, ma leigos e leigos que recebem o dom de cura, o dom de língua, o repouso do Espírito, o dom de milagres, o dom de discernimento, o dom de libertação. E como a potência do Espírito Santo se espalhou, tanto que os nossos papas, João Paulo II e Bento XVI, para contar somente os últimos dois, né, a um certo ponto dizem a renovação carismática foi uma graça especial do Espírito Santo para renovar a igreja. Mesmo nestes últimos dias, eu estava na Polônia, né, dando uma pregação para 120 mil pessoas, e a um certo ponto uma socióloga da Polônia deu dados claríssimos, onde, através desta potência do Espírito Santo, passando através da renovação carismática, os jovens estão, nestes últimos 5 anos, voltando na igreja. Por quê? Porque se sentem pessoas ativas, não recebem somente do padre, mas o leigo, o jovem leigo, sente que pode dar a vida completamente, que se sente chamado para rezar pelas pessoas, para pedir a cura para Jesus, para libertar da presença do demônio que tenta destruir a vida das pessoas. É uma maravilha. É a potência do Espírito Santo que se move e que anima novamente. Olha, queridos, hoje eu quero pedir, para terminar com vocês, pedir esta força do Espírito Santo. Então, você fecha os olhos na sua casa e fique sereno, acreditando que este momento de oração vai agindo profundamente em você. Eu te peço, Jesus, como fizestes 2000 anos atrás, eu te peço agora de soprar sobre cada um de nós e de derramar abundantemente a força do Teu Santo Espírito sobre nós através da televisão. Para você, Espírito de Deus não tem problema de espaço e de tempos. E você pode agora descer abundantemente sobre este homem, sobre esta mulher, sobre este jovem, sobre esta criança. Derrama a tua força, faz que eles possam cantar em língua, faz que eles agora, muitos deles, possam cair no repouso do Espírito. E a tua força, a tua calma, a tua paz, a tua potência possa ser derramada abundantemente. E como eu estou rezando, querido e querida, você canta em língua na sua casa, você canta continuamente amém, 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 porque peça com insistência, porque Jesus falou para nós, pede, vos será dado a potência do Espírito Santo. E se vocês pedirão, o meu Pai derramará abundantemente o Espírito Santo sobre vocês. Então desce abundantemente o Espírito de Deus, através destes vídeos, destas telecâmeras, desce abundantemente sobre cada pessoa, homem, mulher, jovens e crianças e adultos, assim que a graça de Deus hoje possa ser derramada e a pessoa, terminando este momento de oração, possa ser renovada. E com a potência de Deus, eu abençoo todos vocês, pedindo a força do Espírito Santo que possa permanecer constantemente na vida de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Deus vos abençoe.